Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso último vídeo, certo? Da playlist de como aumentar o desempenho no Enem. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, né, recomendo assistir os vídeos anteriores também, que a gente explica aí como se preparar bem na etapa ainda de preparação, se preparar para o dia da prova. Falamos sobre como lidar com a TRI, que estratégia é melhor para lidar com a TRI, como gabaritar no Enem, né? Poucas pessoas sabem fazer isso. Eu tive a honra e o privilégio aí em 2016 de acompanhar um estudante que foi a maior nota do Brasil no Enem porque gabaritou matemática. A gente explica no vídeo como gabaritar no Enem, como que ele fez e como que você pode treinar para se aproximar do desempenho dele. Gravamos vídeo aí também sobre como organizar a rotina, o que estudar e como estudar, como corrigir os erros nas provas do Enem. Isso é fundamental para subir o desempenho. Eu diria que junto com a estratégia pega-varetas, essa parte da correção dos erros são os dois pontos-chave se você quer subir o desempenho no Enem. Explicamos também como treinar com provas de anos anteriores. E hoje vamos estar encerrando aí essa playlist com algumas considerações finais sobre o processo aí de aprovação, principalmente pensando nos dias que antecedem a prova, tá certo? Olha, gente, muitas pessoas ainda, quando chegaram nas playlists, nossa playlist, nos nossos vídeos, ainda pensava muito de repente que estudar e ter muito conhecimento é o principal para passar no Enem. E não é, né, pessoal? Não vai passar necessariamente através do Enem quem sabe mais. Vai passar quem tem o melhor desempenho. Guarda isso. Entre ter muito conhecimento ou focar na performance, foca na performance. Evidentemente, para ter uma boa performance, você tem que ter muito conhecimento. Mas às vezes as pessoas, por uma série de motivos, focam muito só em estudar, em acumular conhecimento teórico, e esquece que a prova vai avaliar performance, desempenho. Quem pontua mais passa. Não vai passar necessariamente quem sabe mais, não vai passar necessariamente quem estudou mais horas, vai passar quem fizer mais pontos no dia. E aí, né, pessoal, também não tem jeito. A estratégia pega-varetas, que a gente explicou como fazer no vídeo como gabaritar no Enem, ainda é a melhor estratégia para lidar com a TRI de maneira eficaz. Tu tem que focar primeiro em fazer as fáceis, deixa as últimas por último, deixa as últimas que valem menos por último, inclusive, né? As últimas, perdão, são as difíceis. Então deixa as difíceis por último, das matérias que valem menos pontos, para conseguir ter uma pontuação melhor, né? Da mesma forma, tem que ter um treino muito bom, com muitas provas de anos anteriores do Enem, e tem que corrigir com frequência os erros. Tem que pegar ali, diminuir os erros por falta de atenção, diminuir os erros por falha na interpretação de texto, melhorar a eficácia dos estudos, está tendo muito erro por tipo saber mais esquecer, ampliar aí a questão do acesso a informações, está dando muito erro por não saber o conteúdo, mas tem que treinar bastante, né? A gente está a um mês do Enem, né? Pode ser que você veja esse vídeo depois, mas para quem está a um mês do Enem vendo esse vídeo, teria que treinar pelo menos uma provinha do Enem antes da prova de verdade, e treinar também o mapeamento da prova, a estratégia pega-varetas para funcionar bem no dia, né? Tem que treinar em casa antes de chegar lá no dia e tentar performar. E aí, né, pessoal, se você não estiver conseguindo dar o teu máximo nos estudos, teu problema pode ser de motivação, pode ter algo relacionado à saúde física e mental, ainda é muito subestimado, embora não tanto, porque boa parte dos cursinhos hoje tem profissionais da psicologia para minimizar o impacto dessa questão da saúde mental, mas ainda é muito subestimado o quanto a questão da saúde mental impacta nos estudos. Muitas vezes o estudante não consegue performar, não consegue focar nos estudos, durante o ano letivo começa a procrastinar demais os estudos, e aí acha que o problema é que não é determinado o suficiente, acha que na verdade é uma questão de determinação, pode ser também, tá? E nesses casos é bem importante trabalhar a escolha profissional para fortalecer esse foco nos estudos. Mas muitas vezes o problema não é de determinação, é estresse, é um excesso de ansiedade, é uma dificuldade de lidar com sentimentos, ou a própria questão da saúde física mesmo, né? Tá liberando pouca dopamina, tá com excesso de cortisol no organismo, na hora de dormir não vai liberar direito, né, a questão da melatonina para te induzir ao sono. Então, muitas vezes, teu problema pode ser de saúde física ou mental, não apenas de motivação. Embora, claro, se tu não está conseguindo estudar, se a questão da motivação está pegando, pode ser o caso também de até repensar a escolha que você fez até o momento, porque, de repente, ela não está te motivando o suficiente a estar estudando, tá certo? E aí, né, pessoal, a gente tem também aqui nos cuidados com a saúde física e mental.
É uma coisa que ainda é muito subestimada também, quase não é falado, a importância da atividade física na preparação para vestibular Enem. Há muitos anos atrás, trabalhando num cursinho que era referência aqui em Santa Catarina, que era o Energia, junto, né, eu e minha coordenadora, a gente começou a notar que sempre que um estudante vinha falar para a gente que tinha muita dificuldade por causa de nervosismo na hora da prova, raramente, para não dizer em todos os casos, mas raramente essa pessoa fazia atividade física. E a gente começou a notar que aqueles estudantes que incluíam 2 vezes na semana, pelo menos meia hora de corrida, de atividade física, tanto conseguia manter mais o foco nos estudos, como no dia da prova sofria menos por causa da questão emocional. Isso eu achei que era uma baita descoberta. Pensei em levar para o mestrado na época, eu tinha iniciado o mestrado na UFSC, mas depois eu vi que na verdade esse conhecimento é bem batido. Isso lá para 2016 estava cheio de artigo científico da área de direito, inclusive de letras, nutrição, de várias áreas explorando a importância da atividade física para lidar com momentos de pressão, de estudos. Então, assim, ó, de verdade, daqui até a data do Enem, ou mesmo no ano que vem, se alguém não passar e tiver que fazer cursinho, a gente recomenda que inclua na rotina a atividade física. A atividade física vai ajudar a lidar melhor com a ansiedade, vai liberar mais dopamina e vai te ajudar na tua resiliência para lidar com o estresse, vai ajudar a regular teu sono, vai indiretamente te ajudar a não procrastinar tanto, graças à questão do equilíbrio mesmo aí de dopamina, serotonina, cortisol. Conforme tu esteja bem equilibrado nessa parte, a tendência é que tu consiga procrastinar menos e estudar mais, tá certo? Da mesma forma, um cuidado importante é o do sono, né? Especialmente nos dias que antecedem a prova. Eu recomendaria, inclusive, que se a prova é no domingo, a partir da quarta-feira, no mais tardar na quinta-feira, você já comece a tirar o pé do acelerador em relação ao desgaste físico. Comece a dormir mais, comece a priorizar ficar bem, ao invés de se preocupar em sair estudando que nem um coelho doido. Leve em consideração que você teve aí 1 ano para se preparar, talvez mais tempo. Não vai ser os últimos 2 ou 3 dias de prova que vão te fazer passar pela questão do estudo. Então, muito melhor do que tentar juntar conhecimento ali na quinta, na sexta, no sábado que antecedem a prova, é você focar em chegar bem para fazer a prova, chegar de alguma maneira feliz dentro do possível, que nos dias que antecedam a prova você procure ficar com a família, fazer coisas legais, rir bastante, ver filmes, série de comédia, qualquer coisa que te faça rir, tudo isso vai te ajudar a chegar bem no dia da prova para ter um bom desempenho. Lembra o que a gente falou, não é só questão de conhecimento, é desempenho. E o sono adequado com certeza vai te favorecer a ter um bom desempenho no dia da prova. Além disso, né, pessoal, nos dias que antecedem a prova, então, procure descansar bastante, procure ter momentos de lazer. Parece errado, parece até pecado, né? Imagina os dias que antecedem a prova do Enem, você deveria estar estudando loucamente. Como assim ter momento de lazer? Pois é, pessoal. Só que você tem que chegar bem para fazer a prova, você tem que chegar com vontade de fazer a prova, com voracidade na hora de fazer a prova. Você tem que buscar estar bem fisicamente, mentalmente, para poder ter uma boa performance. Então, pelo menos a partir de quinta-feira, começa a focar no teu bem-estar, fica com os teus amigos, fica com a tua família, está namorando, fica com a pessoa que namore. Isso tudo vai te ajudar a tirar um pouco o peso, a pressão relacionados ao Enem e te ajudar a relaxar um pouco mais, a liberar um pouco mais aí o que tiver de cortisol, liberar dopamina, serotonina, endorfinas, tudo que vão te ajudar a chegar melhor no dia da prova, tá certo? Da mesma forma no dia da prova. Leve comida, leve água, almoce cedo, né? Cuidado para não almoçar muito em cima da hora, de repente, no horário da prova. Coma coisas adequadas, né? Não vai, de repente, num espeto corrido antes de fazer a prova do Enem. Procure cuidar ali a quantidade de comida que você come, o que você come. Leve em consideração a questão das roupas, né? Eu já vi gente perder muita concentração na hora da prova por descuidar dessa questão da roupa, tá? Que parece detalhe, raramente, né, ouço alguém falar disso, mas, por exemplo, tu vai num local que o ar-condicionado tá muito gelado, leva um casaquinho. Pô, Gabriel, mas tá muito calor lá fora, imagina levar um casaco. Eu recomendo, tá? Se vai levar mochila, leva um casaquinho ali para garantir que se tiver frio naquela sala, você vai poder tá colocando um casaquinho, ou o contrário, né? De repente, não parece estar muito calor, mas leva uma blusa extra, vai que esquente ainda mais durante o dia, você pode trocar de roupa de repente e ficar mais confortável no dia. Além de canetas, leve canetas extras, tá? Não leve uma caneta, leve 2, leve 3 se precisar, para poder focar a prova, não ficar preocupado lá no dia, porque de repente não está funcionando uma caneta, né? Não está funcionando, faz com a outra, né? Com a segunda, com a terceira caneta que você levou, com certeza isso vai ajudar bastante, tá certo? Agora vamos lá. Também
é importante, né, trazer algumas informações para vocês para lidar com a ansiedade, a falta de confiança e o branco. Depois eu vou falar especificamente do branco. Não se preocupe tanto assim com a questão do branco, tá? Porque dá para contornar e não é isso que vai tirar a tua vaga. Mas assim, ó, pessoal, a ansiedade, o que é a ansiedade, né? A ansiedade nada mais é do que uma antecipação, a gente ficar preocupado com um futuro indesejado. Então, por exemplo, a ansiedade pode ter muito a ver com o teu medo de não ir bem na hora da prova. E aí tu fica com aquele incômodo que parece que não tem um direcionamento e fica desconfortável. Quanto mais você pensa no resultado da prova, mais pensa no futuro indesejado, mais ansioso você vai ficando. Então, a ansiedade, geralmente, pessoal, ela vai primeiro poder ser mitigada, diminuir o efeito dela, se você tiver um acompanhamento psicológico, né? Se na escola que você tem um psicólogo ou psicóloga, vá no psicólogo, na psicóloga. Se não tem, mas você faz um acompanhamento, procure falar sobre os seus medos, suas ansiedades para esse psicólogo ou psicóloga. Se não tem, a gente recomenda, inclusive, contratar alguém que faça esse serviço, mas tem experiência, tá? Em questões de vestibular Enem. Já vi psicólogos clínicos, psicólogas clínicas darem boas intervenções em relação à saúde, mas sem levar em conta a questão das metas do estudante. Por exemplo, o estudante está muito mal, questão de ansiedade relacionada ao vestibular. Aí o psicólogo ou a psicóloga diz para tirar o foco do vestibular para diminuir a ansiedade. Resolve o problema da ansiedade? Em parte resolve, mas se a pessoa não passar no que ela quer, até que ponto realmente resolve o problema do sofrimento dela? Então o ideal é contratar alguém ou estar em contato com alguém que tem experiência em preparação para vestibular Enem. Isso faz toda a diferença para, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, administrar os teus sentimentos, você consiga alcançar teus objetivos. Cuidado para às vezes não lidar com alguém que não tem tanta experiência nessa parte e, embora resolva o problema pelo qual foi contratada, acaba, digamos, não resolvendo um outro problema ou criando até um novo por essa situação da aprovação. E como a gente comentou antes, pessoal, a atividade física vai te ajudar em relação à ansiedade, tá? Ela vai deixar o teu corpo mais equilibrado em relação à parte emocional, liberação de endorfinas, de outros hormônios também, vai te ajudar a ficar mais resiliente, vai te ajudar até ter um processo de homeostase, de equilíbrio interno em relação ao meio externo mais precisa, tudo coisa importante para você nessa reta final de Enem, né? E também ao longo do ano, para quem está se preparando. A simulação das provas também costuma deixar a pessoa menos ansiosa, mais confiante. Quanto mais você idealizar, fantasiar como que é o Enem, se essa prova vai ser difícil ou não, como ela vai de repente deixar mal, quanto mais você pensar nisso e mais fantasiar sobre o Enem, mais ansioso você vai ficar. Se você faz uma prova, 2 provas, 3 provas, vê como é que eles cobram, se acostuma com a prova do Enem, você vai ver que a tua ansiedade vai baixar bastante em relação a essa prova. Da mesma forma a questão do branco, eu vou falar em seguida, mas muitas vezes o branco é um esquecimento momentâneo, ele pode ter a ver também com o estudo inadequado, você lembra que estudou, mas de repente não lembra o que estudou, porque também foi inadequado, embora nem sempre, né, esse seja o principal motivo. Pode ser que teu medo excessivo no dia da prova, tu tá com tanto medo de ir mal na prova, que de repente começa a falhar o teu raciocínio, começa a esquecer as palavras, o que estudou e como consequência você tem aí o famigerado branco, né? Então, dá para evitar isso também com a própria questão da atividade física e com mais macetes que a gente vai passar em seguida. Mas vale a pena lembrar, né, pessoal? O branco, ele não te impede de realizar a prova. Então, tem uma questão ali que deu um branco. Vai precisar, de repente, pular ela e voltar em outro momento. Paciência, não tem tanto o que fazer, não tem uma técnica que, digamos assim, reverta o branco, né? Mas, vamos lá, se der branco, o que tu pode fazer? Pode acontecer de tu esquecer algo que você estudou, realizar as questões. Então, o motivo pode ser variado. Pode ter dificuldade de se concentrar, pode ser por nervosismo, pode ser por cansaço, né? Tu já está bem cansado ou cansada de fazer a prova e acaba dando branco. O teu estudo pode ter sido inadequado naquele tópico específico, então tu estudou, mas não de uma maneira tão eficaz e acabou na hora, tu lembra que estudou, mas não lembra qual que é a resposta. Ou pode ser um esquecimento momentâneo. Você já deve ter tido algum lapso, alguma situação que você não lembrava do nome de alguém, já aconteceu isso, né? Ou o nome de alguma coisa, aí tu fica, não lembra o nome, aí tu esquece e vai fazer outra coisa. Daqui a 5 minutos vem magicamente aquela memória daquele nome, né, de pessoa, de alguma coisa, né? Então pode ter esse esquecimento momentâneo. Uma coisa interessante
em relação ao funcionamento do cérebro é que ele funciona também muito a partir de tarefas inacabadas. Na medida que você tem uma questão que deu branco e você pulou para fazer outra, enquanto você está fazendo a outra, o teu cérebro está buscando a informação que resolva aquela tarefa não concluída, que é aquela questão em branco. Então olha que interessante, o teu cérebro vai continuar procurando a resposta para aquela questão que deu branco, mesmo se tu não tiver focado nisso. Então quanto mais nervoso ou com medo tu ficar do branco, mais tu vai atrapalhar o funcionamento natural do teu cérebro para buscar a informação que você queria. É o mesmo exemplo de quando você esquece o nome de alguém ou de alguma coisa e que você fica ali tentando lembrar e não vai, aí você esquece um pouco, relaxa, faz outra coisa e magicamente vem aquela resposta. Na verdade não foi magicamente, teu cérebro continuou buscando aquela informação. Então deu branco numa questão, tranquilo, pula ela por enquanto, vai fazer outras coisas que teu cérebro vai trabalhar para poder buscar essa resposta, beleza? E cuide para não ficar muito nervoso porque não lembrou de coisas que gostaria de ter lembrado. Gente, não é uma questão que deu branco que vai tirar a tua aprovação, não vai ser uma questão. Se ela não vier, vai ser por outros fatores, vão ser por outros fatores. Então, deu branco, esqueceu um conteúdo, tá difícil uma questão, pula e vai fazer outras coisas. Você tem 90 questões para fazer, falta tempo inclusive, cuidado para não ficar muito preso a uma questão que só vai tomar teu tempo, tua energia, te deixar nervoso ou nervosa e não vai garantir tua aprovação. Então deu branco, pula a questão. A tendência é que teu cérebro continue trabalhando naquela questão. Quem sabe você consegue ainda acertar, mesmo apesar de ter dado branco na hora, beleza? E se não der tempo, né, pessoal? Então assim, ó, depois de certo tempo de prova, o teu nível de atenção concentrada vai diminuir, tá? Não tem jeito. Depois de um tempo de prova ali, tua atenção vai cair. Isso é inevitável. Quando isso acontecer, pessoal, o ideal é que você já tenha feito as questões fáceis da prova, quem sabe as fáceis a médias. Fazendo primeiro as fáceis, ou as que valem mais, você pode pontuar mais fazendo o mesmo número de questões que faria utilizando outras estratégias. E lembra que o objetivo não pode ser nunca o de tu concluir a prova, tem que ser o de pontuar ao máximo, de acordo com o nível máximo que tu tem naquele momento. Então cuidado para às vezes não estar tão focado na questão de fazer a prova inteira que tu acaba esquecendo de pontuar bem, tu acaba esquecendo de acertar o que sabe. Geralmente, pessoal, já vi muito isso em processos muito concorridos como concursos públicos, mesmo vestibular de medicina. Muitas vezes o candidato ele não perde a vaga pelas questões difíceis que ele perdeu. Ele perde a vaga pelas questões fáceis que ele não fez da melhor maneira. Então, cuidado, tu quer realmente passar, foca no que tu sabe, foca em fazer bem feito e não errar o que tu sabe. Principalmente no Enem que tem a TRI. Se tu errar uma questão fácil, a tendência é tua TRI, o teu desempenho não ser tão consistente devido ao método TRI. Então, se você quer ir bem, faz primeiro as fáceis, capricha no que você sabe, que tua pontuação vai aumentar. Pode ter certeza disso, beleza? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa playlist. Agradeço você que de repente acompanhou todos os vídeos. Se você viu todos os vídeos, inclusive, comente aqui nesse vídeo do YouTube que você viu todos os vídeos, vai ficar bem feliz, né? Saber que você acompanhou os vídeos, esperamos que tenha ajudado. A gente procurou trazer muitas dicas que não são tão conhecidas, que não são clichês aí relacionados ao Enem. São muitas informações, creio que muitas delas você não ouviu falar, são novidades. E se não são novidades na teoria, são novidades no como aplicar na prática e resolver a sua dificuldade. Então, te agradece aí de vocês terem acompanhado esses vídeos. Nos sigam lá no Instagram, por favor, é Gabriel Feigl, né? Segue a gente no Instagram. Aproveita, né? Se você não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, @Escolha Profissional, se inscreva no nosso canal. E se a gente puder ajudar de alguma forma você com relação a te preparar melhor para o Enem, a gente faz atendimentos de coaching educacional, tá certo? Fazemos acompanhamentos aí quinzenais para organizar a tua rotina, te ajudar a montar um plano de estudos, estabelecer um treino quinzenal com provas de Enem, junto com as correções dos erros. Então, se você tem interesse, nos procure ali pelo Instagram ou por esse WhatsApp que está ali na tela do vídeo, tá certo? E espero que você consiga ser aprovado no Enem, via Enem, né, no caso, e consiga alcançar seus objetivos, tá certo? Muito obrigado pela atenção e sucesso. Valeu!